Palavra agora ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sra. Ministra, um dos problemas mais importantes do mundo do trabalho em Portugal são as desigualdades e as relações despóticas que o atravessam e as dificuldades e as barreiras que se colocam no acesso à justiça. Uma e outra põem evidentemente em causa a efetividade do direito do trabalho. A distância entre a lei escrita e a lei na prática que caracteriza as relações de trabalho em Portugal resulta de uma combinação explosiva de três realidades. A primeira é a relação de forças no mundo do trabalho. A relação de forças e alterações legislativas que precarizaram as relações de trabalho, que desagregaram as forças organizadas no mundo do trabalho, descoletivizando as relações laborais, que dinamitaram a contratação coletiva e que, portanto, desprotegeram a parte mais frágil. Um segundo fator é que a fiscalização que nós temos, a atividade inspectiva, não é capaz de impedir que a transgressão à lei seja o cotidiano de tantas empresas e de tantas vidas de trabalhadores em Portugal todos os dias, seja nos vínculos, seja nos horários, seja nas práticas de assédio, no desrespeito pelas férias, seja em todas as normas que devem garantir a estabilidade e o respeito pelos direitos dos trabalhadores. Mas a esta relação de forças e esta transgressão à lei, soma-se ainda, para contribuir para essa distância entre o que está escrito na lei e o que é a prática do dia-a-dia, as dificuldades e as barreiras no acesso à justiça. O facto de as pessoas muitas vezes não saberem como recorrer à justiça, não terem os meios para recorrer à justiça, desacreditarem numa justiça que é injusta ou que é morosa. E, portanto, responder a isto é essencial. A proposta que o Governo apresenta é uma adequação do Código do Processo de Trabalho às alterações introduzidas no Código do Processo Civil, nomeadamente em 2013, bem como à Lei da Organização do Sistema Judiciário. Era importante esta adequação, nomeadamente esta adequação formal, tanto mais que o Código do Processo Civil é de aplicação subsidiária ao processo laboral. Assim e bem, arrumam-se normas, corrigem-se falhas grosseiras, é uma alteração que era necessária e que peca por tardia. Reconhecemos que a proposta de lei do Governo tem medidas que são inquestionáveis, positivas, é uma arrumação sistemática, uma adequação entre o Código de Processo de Trabalho e o Código de Processo Civil e outras que facilitam, como por exemplo a obrigatoriedade de gravar as audiências, que são boas medidas. Entendemos também que a proposta tem medidas discutíveis. Por exemplo, quando se passa de 20 para 60 dias a ação de reconhecimento de contrato de trabalho, a intervenção do Ministério Público, que resulta justamente de uma lei pela qual nós batalhamos aqui no Parlamento, uma lei que pode ser um instrumento fundamental de combate aos falsos recibos verdes, ao falso trabalho temporário, de combate ao falso voluntariado, à dissimulação das relações de trabalho, e o Governo propõe esta alteração de 20 para 60 dias. Mas perguntamos, será o caminho? Não seria o caminho dar mais meios ao Ministério Público, facilitar a prova, manter os trabalhadores protegidos de atos de retaliação no processo, como eram os atos que traziam o trabalhador para uma conciliação, que era obviamente uma conciliação feita sempre sob a chantagem patronal de se manter aquele posto de trabalho ou aquela prestação de serviços. E entendemos que a proposta de lei do Governo tem também medidas que nos parecem negativas até. Por exemplo, qual a vantagem de conferir a possibilidade de um juiz decidir discricionariamente a audição conjunta de testemunhas, quando sabemos que no domínio laboral a audição conjunta de testemunhas pode ser um fator contraproducente, um fator de inibição, porque estamos ali perante, veja, num processo como o que estamos a assistir nos processos de assédio. Qual é a vantagem de decidir a audição conjunta das testemunhas? Não podemos estar a dar mecanismos de retaliação ou de inibição das próprias testemunhas. Termino, Sr. Presidente, dizendo que, além disto, há evidentemente outras questões que seriam importantes colocar neste processo. Questões como as custas e a isenção de custas, nomeadamente para os sindicatos de trabalho, o alargamento do conceito de defesa de interesses coletivos pelas associações sindicais, o reforço do Ministério Público e questões relacionadas com doenças profissionais e acidentes de trabalho. Essas são preocupações que o Bloco de Esquerda terá neste processo. Muito obrigado.